Muito bem-vindos, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site, tenho a honra de entrevistar, ao lado da minha editora executiva, Thais Reis Oliveira, o ex-ministro Mangabeira Unger, que lançou recentemente o livro Governar o Mundo Sem Governo Mundial, pela editora Leia Brasil. Eu começo cumprimentando, agradecendo a Thais pela companhia. Thais, tudo bem? Olá, Alisson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde também ao professor Roberto Mangabeira Unger. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professor, eu quero começar essa entrevista tratando, evidentemente, da obra do senhor mais recente, que o senhor propõe uma governança, aí o senhor utiliza esse termo, governança global, mas a diferencia de um governo mundial. Eu gostaria que o senhor explicasse a quem nos acompanha esses diferentes conceitos que o senhor empregou nesta obra lançada. Muitas das pessoas que escrevem sobre a organização do mundo nesse período conturbado nosso são, na verdade, globalistas. Isto é, implicitamente estão preconizando algo que esteja no rumo da formação de um governo mundial. A grande maioria da humanidade não quer isso. Não quer um grande império, uma grande ordem, uma grande burocracia mundial. A maioria da humanidade continua a apostar nos estados soberanos como o escudo sob o qual a humanidade desenvolverá suas potências em diferentes direções. Então, a indagação a que esse pequeno livro meu responde é como é que a humanidade pode ordenar o mundo sem cair nos braços de um governo mundial. Professor, eu gostaria de que o senhor nos comentasse um pouco como se daria essa governança global, mas gostaria também de introduzir uma pergunta a respeito de um outro conceito que está presente não só nesse livro, mas em outras obras do senhor e outros escritos já de décadas, que é essa busca que o senhor tanto critica por uma Suécia tropical. E eu gostaria que o senhor explicasse melhor ao nosso espectador do que fala quando fala nessa busca política por transformar um Brasil numa espécie de Suécia tropical, porque isso não tem como dar certo, na sua opinião. Primeiro, vamos ao ponto da governança mundial. As pessoas escrevem sobre a governança global, muitas vezes num espírito de construtivismo utópico, como os enciclopedistas franceses no século XVIII imaginavam propor uma constituição para a Polônia ou para a Córcega. A realidade mostra algo surpreendente. Não há uma multidão de diferentes formas de ordenar o mundo. Só há um ponto de partida possível. A experiência prática demonstra que é a cooperação entre Estados soberanos, a organização de coalizões entre eles. E o que eu procuro fazer nesse livro é demonstrar quais são os tipos de coalizões possíveis entre os Estados. São coalizões de propósito específico para resolver um determinado problema, como, por exemplo, o tráfico humano. Ou são coalizões regionais, como a União Europeia ou a União Africana. Ou são coalizões de estados que ocupam um papel semelhante dentro da ordem internacional, como o G7 ou os BRICS, a que pertence o Brasil. E, por fim, haveria um quarto tipo de coalizão, sem definição tão clara quanto as outras três, que seria a união das grandes e médias potências para diminuir o risco de guerra entre as grandes potências. E diminuir o risco de guerra assegurando as grandes e médias potências nos seus interesses vitais de segurança. É isso que eu procuro fazer nesse livro, demonstrar que há um caminho factível
prático ao nosso alcance para aumentar essa possibilidade de ordenamento mundial sem perpetuar a anarquia perigosa em que vivemos hoje. O sistema das Nações Unidas, que teria sido um veículo para isso, em grande parte malogrou. As Nações Unidas funcionam mais como um guarda-chuva, sob o qual os Estados conseguem promover essa atividade cooperativa. Por exemplo, nos acordos de clima de Paris e de Glasgow, que vimos recentemente. Mas não funcionam no que teria sido o seu propósito essencial para organizar o mundo de uma forma que o pacificasse. Nós, no Brasil, temos um interesse muito especial nessa tarefa, porque de todos os países grandes na história moderna, o Brasil é o mais pacífico. Nós não temos guerras na nossa história, guerras de grande vulto, desde a Guerra do Paraguai, no século XIX. E não temos inimigos no mundo. Nós contamos com grande simpatia no mundo. Agora, por razões que todos sabem, o Brasil está marginalizado na vida internacional. Mas se nós tivermos um projeto claro, nós poderemos exercer um papel de liderança nessa obra de mudar o cunho da convivência entre os Estados no mundo e mostrar como essa atividade cooperativa pode nos permitir galgar uma etapa superior no desenvolvimento da humanidade. Agora, a sua pergunta sobre a Suécia tropical. A ideia da Suécia tropical é a seguinte: eu tenho dito em vários escritos que, pelo menos até muito recentemente, o tema central do discurso político brasileiro era o açúcar, quer dizer, dourar a pílula do modelo econômico e dourá-la especialmente por políticas compensatórias. Então, somos uma sociedade muito desigual, vamos atenuar as desigualdades, não por mudanças estruturais, mas por transferências que compensem as desigualdades. E aí imaginamos as social-democracias escandinavas, como a Suécia, como se fosse um modelo desse caminho. Na verdade, não é assim na realidade histórica. A Suécia, por exemplo, viveu muitas décadas no século XX de conflito sobre a organização do poder econômico e político e o acesso da maioria a esse poder. E só no final, como uma espécie de epílogo, é que organizou, então, o sistema compensatório, o welfare state, o estado de bem-estar escandinavo. Nós, no Brasil, quisemos ter esse epílogo sem viver a narrativa anterior, desses conflitos que democratizassem o poder político e econômico. E daí a ideia da Suécia tropical. Agora, o nosso problema central não é a desigualdade, por maior que seja o problema da desigualdade no Brasil. O nosso problema central é a mediocridade. O Brasil é um país cheio de vida, com uma vitalidade transbordante, anárquica, quase cega, mas que historicamente negou à maioria dos nossos concidadãos os instrumentos para transformar essa vitalidade em ação construtiva. Essa é a nossa tragédia histórica. E agora, em particular, nesse momento, nós vivemos um momento de estagnação, de queda. Desde 1980 que o Brasil não cresce, parou. E a distância entre o Brasil e as economias liderantes no mundo só fez aumentar. Qual é, então, a nossa tarefa
essencial no momento presente é qualificar o nosso aparato produtivo na época da economia do conhecimento, capacitar os brasileiros, traduzir esse produtivismo capacitador em propostas para as grandes regiões do país, um novo modelo de política regional, e usar vigorosamente o poder presidencial para organizar uma coalizão dos quadros dirigentes no rumo de um novo projeto de desenvolvimento que conte com o apoio de amplas partes da sociedade brasileira. Esse é o nosso projeto. Não pode ser estreitamente um projeto de esquerda. Tem que ser um produtivismo includente e capacitador. Esta é a nossa tarefa urgente. Eu só gostaria de fazer um complemento a essa pergunta. Nessa proposição que o senhor apresenta, qual é o papel de uma figura que encarne esses ideais, de um líder, de um presidente, enfim, é preciso concentrar essa busca por um projeto numa figura? Ou a gente tem hoje, enfim, uma concertação social, institucional, política que possa mais organicamente levar até lá? Liderança é importante no Brasil, porque as nossas organizações, por exemplo, os nossos partidos políticos, as nossas associações empresariais, representam todos interesses sectários de partes relativamente privilegiadas da população brasileira. Até o Partido dos Trabalhadores representa, historicamente, a minoria organizada dos trabalhadores, não a maioria desorganizada. Então, o significado de uma liderança plebiscitária permitida pelo regime presidencialista brasileiro é permitir uma marcha direta ao centro do poder, por alguém que se proponha a enfrentar e transcender esse condomínio de interesses corporativistas que ameaça sufocar o Brasil. Agora, é claro que essa é só uma oportunidade, é uma oportunidade cercada de perigos de desvio, perigos de demagogia, perigos de cegueira. É só para abrir a porta à construção de um projeto que insista em fazer o Brasil andar. Esse é o problema essencial hoje. O Brasil não está andando. Agora, essa nossa perplexidade, essa desorientação, surge no momento em que o debate a respeito do desenvolvimento no mundo está mudando de uma forma que nós ainda não apreciamos. A teoria clássica do desenvolvimento, a economia do desenvolvimento da última parte do século XX, propunha um atalho. O atalho era a industrialização convencional, como a indústria que se instalou no Brasil, no sudeste do país, em meados do século passado. Essa antiga vanguarda, a vanguarda da indústria convencional, não é mais vanguarda. Ela foi superada no mundo por uma nova vanguarda, que nós chamamos a economia do conhecimento. A produção densa em tecnologia e em ciência, não apenas em capital, e vocacionada para a inovação permanente. O problema é que essa economia do conhecimento, onde ela existe apenas numa forma perversa, na forma de franjas socialmente excludentes, ilhas que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Aí é que está, portanto, o novo dilema do desenvolvimento. O caminho antigo, o atalho, como eu descrevi,
foi fechado, não funciona mais. É o resquício de uma vanguarda superada quando não é satélite da nova vanguarda. Qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma includente da economia do conhecimento, uma forma que atravessasse grande parte da economia e incluísse grande parte das pessoas. Mas essa alternativa não existe. Não existe nem nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na China. Como é que pode existir num país como o Brasil? Esse é o dilema. O antigo não funciona mais, o novo parece inacessível. Nós só podemos romper esse dilema do segundo lado, tentando encontrar uma maneira de transformar a tarefa aparentemente inacessível de organizar uma economia includente do conhecimento em acessível, desdobrando-a em etapas e em partes. E na execução dessa tarefa, que parece tão remota, o Brasil conta com surpreendentes vantagens. Em primeiro lugar, o Estado brasileiro tem muitos dos instrumentos que seriam necessários para esse projeto. Instrumentos como a Embrapa, a Embrape, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, os bancos públicos de desenvolvimento. Talvez não haja um outro país no mundo em que o Estado conte com tal reunião de instrumentos para esse projeto de democratização e aprofundamento da economia do conhecimento. O paradoxo nosso é que nós temos os instrumentos, mas, surpreendentemente, nós não temos o projeto a que subordiná-los. Em segundo lugar, o Brasil, pela própria natureza de sua economia, tem vantagens não apenas para a tecnologia, a manufatura de alta tecnologia, como os Estados Unidos, por exemplo, teriam, mas a possibilidade de desenvolver esse projeto em setores como a própria agricultura e a produção sustentável na Amazônia, por exemplo. Então, o que é o desenvolvimento sustentável na Amazônia? Ou é um extrativismo artesanal, como o seringueiro tirar látex das árvores, que não tem escala e não tem tecnologia e, portanto, não tem futuro, ou é uma vertente da economia do conhecimento. Quer dizer, o que nós precisamos fazer na Amazônia é vincular o complexo verde ao complexo industrial urbano, desenvolvendo práticas e tecnologias, como a tecnologia florestal para o manejo de uma floresta tropical heterogênea, que deem consequência prática a essa ideia de desenvolvimento sustentável. E, em terceiro lugar, a cultura brasileira, pela sua tendência a uma grande anarquia criadora, tem um viés favorável aos pressupostos culturais dessa economia do conhecimento. Ela exige experimentalismo, não comando e controle. O Brasil tem tudo isso. E agora nós temos a premente necessidade de levantar o país do marasmo em que está afundando. Então, agora é o momento de juntar essa necessidade com esse conjunto de vantagens que eu acabo de descrever e formar um novo projeto de país. Eu quero aproveitar essas declarações suas que trouxeram os problemas, a discussão aqui para o Brasil, e quero incrementar a questão que está aí dada, que é a eleição que vai ocorrer logo mais em outubro. Dadas essas complexidades, essas respostas que a gente tem, essas vantagens e desvantagens que o país oferece, o senhor percebe, vê algum desses pré-candidatos à presidência com um projeto capaz de dar início a essa mudança que a gente tanto precisa? Vocês sabem que eu tenho um candidato. Né? O meu candidato é Ciro Gomes,
que eu apoio com entusiasmo, com convicção. Mas o que eu diria é o seguinte, os dois candidatos que figuram nos primeiros lugares nas pesquisas, Bolsonaro e Lula, são semelhantes no essencial. E o essencial é que ambos representam, de forma diferente, a combinação dos dois elementos que constituem o projeto que nos tem governado nessas últimas décadas, que é, de um lado, o financismo fiscalista e, de outro lado, o pobrismo. Agora, só poucas palavras sobre cada um deles. O financismo fiscalista é a ideia de que há um caminho único de organização da produção, e nós temos que seguir esse caminho. Nós temos que fazer o chamado dever de casa. Nós temos que ser responsáveis. Para o quê? Para conquistar a confiança financeira do dinheiro, do capital nacional e do capital internacional. Se nós fizermos o dever de casa, vai chover dinheiro no Brasil. Essa tese é uma tese absurda. Não há nenhum país no mundo, muito menos os Estados Unidos, que se tenha construído a base desses preceitos. Tanto Bolsonaro como Lula dão mostras de representar variantes dessa ideia. Bolsonaro, por meio de seu ministro da Economia, quer fazer tudo para convencer os donos do capital que o Brasil é o bom lugar para eles. Como todos têm visto, não tem funcionado. Não poderia funcionar aqui se não funcionou em nenhum lugar. Uma espécie de organização de um moto perpétuo. Preencha todos os requisitos do formulário e vocês ficarão ricos. Esse é o financismo fiscalista. De outro lado, o pobrismo. O Brasil é muito desigual, então, por esses atos de genuflexão diante do capital, vai sobrar algum dinheiro para distribuir entre os pobres. Isto vai pacificá-los na nossa sociedade tão desigual e atenuar os extremos da desigualdade. Aí é o que temos visto. As bolsas disso e as bolsas daquilo, o auxílio emergencial. E para onde é que isso nos levou? Nos levou ao abismo em que estamos, porque falta o essencial. Os brasileiros hoje não querem ser apenas beneficiários cooptados, querem ser agentes empoderados. Se não haver perspectiva de empoderamento, é claro que aceitam o subsídio e a esmola. O subsídio para os endinheirados e a esmola para os sem dinheiro. Mas não é o que querem. O que querem é instrumentos. Instrumentos para botar para quebrar, para construir, para inovar. O Brasil fervilha de dinamismo humano e empreendedor. É isso que o país quer. E esses dois candidatos não o estão dando, não o estão oferecendo à nação. Esse é o drama que está agora concentrado na eleição. Aí, frequentemente, vem aquela ideia de, sim, mas não são iguais, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro é a barbárie, é a selvageria. Lula é a civilização. É o resguardo civilizatório contra a barbárie. Então, precisa botar em Lula. Mas estão se esquecendo de uma coisa. Foi justamente essa civilização que deu na barbárie. Quer dizer, a social-democracia e o social-liberalismo institucionalmente conservadores fracassaram no Brasil como malograram em todo o mundo. E criaram um vácuo político. E nesse vácuo político entrou o populismo de direita, como aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos. Então, esse é o drama que ameaça se repetir no Brasil. Eu quero ver o meu país sair disso. Professor, falando sobre populismo de direita, ouvindo a sua resposta anterior a esse conceito da Suécia tropical, eu fiquei me perguntando se esse momento que a gente teve ali de 2016
e até agora, né, espera-se que se encerre 2022, de ascensão do populismo de direita no Brasil, no mundo, no Brasil do bolsonarismo, seria esse momento de interregno, né, esse confronto que levaria a gente para adiante. É a perpetuação de um vazio. Sim. Porque esse populismo plutocrático, como nos Estados Unidos, ou de direita, não tem projeto. Qual é o projeto dele? Não tem. E a minha pergunta esse momento está acabando, na visão do senhor, ou a gente vai conviver com a ascensão do populismo de direita por muito tempo ainda? O populismo de direita perpetua um vácuo. Ele é o fruto do vácuo, ele entrou nesse vazio. Por que houve populismo plutocrático nos Estados Unidos? Houve porque o Partido Democrata, que representaria os progressistas americanos, fracassou na tarefa de construir uma sequela ao projeto democratizante de meados do século XX, o projeto do New Deal de Franklin Roosevelt. A maioria trabalhadora branca do país se sentiu abandonada, se julgou abandonada, e com razão, porque foi abandonada. E é nesse vácuo que entra, então, Trump. Então, nós temos algo semelhante no Brasil. O populismo de direita, o populismo plutocrático, não preencheu o vácuo, perpetuou o vácuo, porque ele não tem um verdadeiro projeto. Não tem nenhum projeto produtivista, nem sequer um projeto político ou constitucional, a não ser o fortalecimento do poder executivo. Então, é um grande vazio. E esse vazio, portanto, é também a continuação da oportunidade. Dá pena ver essa oportunidade desperdiçada. E agora, para nós, aproveitá-la não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência nacional. O que é que o Brasil fez para atenuar ou controlar os problemas resultantes dessa rendição produtivista? O Brasil aproveitou as suas vantagens naturais. Então, o fato de termos imensos recursos para a agricultura, a pecuária e a mineração nos permitiu tomar o caminho fácil, uma escapatória, por assim dizer. Não tivemos que enfrentar o problema produtivista porque tínhamos uma solução fácil, que era vender minério de ferro não transformado e soja não transformada para o resto do mundo, sobretudo a China. Nós deveríamos, pelo contrário, aproveitar essa riqueza agrícola como mais um campo para a construção da economia do conhecimento, e não como uma oportunidade para nos demitir das responsabilidades transformadoras. Professor, aproveitando também essa resposta, em algum momento da história brasileira, essa discussão foi feita de forma aprofundada? Eu pergunto o seguinte: nós já apontamos, em algum momento, esses apontamentos do senhor como soluções? Em que dado momento essas soluções foram abandonadas para a gente optar? Em muitos momentos, nunca houve um exemplo ideal. É claro, nós estamos falando da história real, mas desde José Bonifácio até Getúlio Vargas, em 1950, nós tivemos exemplos parciais de um movimento desse tipo. Então, em 1950, Vargas se reinventou como um industrializador do país. Era o chamado modelo de substituição de importações. E casou esse projeto econômico com uma construção institucional, que foi o corporativismo varguista. Esse foi o último grande momento de construção institucional e de projeto produtivista que nós tivemos no Brasil.
E Vargas, então, teve um projeto forte. Era um projeto limitado, não é um projeto que oferece as soluções para os nossos problemas hoje. Não se trata de imitá-lo, mas eu estou dando como exemplo de um outro conteúdo para um outro projeto numa outra época. E Vargas ocupou o poder com esse projeto forte, e o quadro partidário se organizou polarizado em torno desse projeto forte de Getúlio. Os partidos a favor de Getúlio e os partidos contra Getúlio. E, de repente, nós tivemos a construção do regime partidário mais forte que nós já tivemos na história brasileira. E por que tivemos esses partidos fortes? A UDN, o PSD e o PTB. Nós tivemos os partidos fortes porque tivemos antes o projeto forte. Quer dizer, os partidos fortes não foram a causa do projeto forte. O projeto forte é que foi a causa dos partidos fortes. Assim é o exemplo. Agora nós teríamos que viver outro momento desse tipo, com um conteúdo totalmente diferente. Novamente, um projeto produtivista, agora na época da economia do conhecimento, não na época da indústria convencional chamada fordista, e com uma construção institucional que, em vez de simplesmente organizar o corporativismo, procurasse democratizar a economia de mercado e aprofundar a democracia brasileira por outras instituições econômicas e políticas. Professor, tratando da sua experiência como acadêmico, mas também da sua passagem pelos governos do PT, da sua passagem pela política, o que falta para que envolva-se o povo, de fato, num projeto como esse, né? Estou falando aqui de comunicação, estou falando de institucionalidade, do papel de um líder. Antes de envolver o povo, o povão, a maioria popular, tem que envolver os quadros dirigentes, o parte deles. Quer dizer, há uma base no Brasil para organizar uma aliança dos interesses da produção e do trabalho. Uma aliança que se contraponha ao rentismo financeiro e que tenha essa orientação produtivista que eu esbocei antes na nossa conversa. Ela não pode ser só de cima para baixo. Ela tem que ser também de baixo para cima. Conseguindo soerguer uma multidão de pequenas e médias empresas relativamente retrógradas ou arcaicas e trazê-las para mais próximo da fronteira tecnológica e produtiva. Ao fazer isto, nós estaremos construindo as condições objetivas para uma coalizão nacional mais ampla, uma coalizão que transcenda a elite. Por que isto? É porque o agente social mais importante no Brasil de nossos dias é esses emergentes que vêm de baixo e que está, por falta de alternativas, voltada para o pequeno empreendimento familiar e retrógrado. Atrás deles, há uma multidão de trabalhadores ainda pobres, mas que assimilaram essa cultura de autoajuda e iniciativa. São os que nós chamamos os batalhadores. E atrás desses batalhadores, por sua vez, a imensa maioria pobre do país, que gostaria de seguir o rumo dessa vanguarda de emergentes. Essa é a base social prática para esse novo projeto produtivista. Esse projeto tem que ser explicado, ele tem que ser desdobrado em exemplos. Qualquer líder tem que fazer o que o profeta religioso ou político sempre faz. Demonstração antecipada, uma amostra daquilo que ele propõe, para que todos nós possamos crer tocando na ferida. Todos nós somos como São Tomé, precisamos tocar na ferida para crer. Precisa haver um down payment, uma primeira prestação desse futuro proposto. Essa é a tarefa
e com isso nós começamos a levantar o país. Esta é a grande oportunidade, né? que eu gostaria que transparecesse aos olhos dos meus concidadãos nesse momento em que muitos se entregaram à desesperança. Ô, professor, eu quero incluir aqui na nossa conversa, o senhor citou o fortalecimento de partidos lá na década de 50 em oposição ou em torno do projeto Vargas, mas 10 anos depois, em 1964, nós tivemos o golpe civil-militar, e eu quero justamente incrementar aqui, colocar para discussão o papel das Forças Armadas no Brasil, que tem se tornado protagonista nas discussões. O senhor avalia que ela tem um papel relevante a desempenhar e como o senhor acha, o senhor vê que ela tem Mas primeiro deixa eu lhe dizer com franqueza qual é o meu principal desacordo em relação à discussão existente no país sobre os militares. O único tema discutido no Brasil sobre os militares é o envolvimento dos militares na política. E o envolvimento dos militares na política, no Estado, é importante porque a experiência mundial demonstra que onde os soldados viram politiqueiros, a defesa é abandonada. Então, esse é um paradoxo que o país tem que compreender. Num governo cheio de militares, nunca houve tanto militares, nem no regime militar. Milhares de oficiais da ativa no governo. A defesa está abandonada. Então, a tarefa principal da defesa é defender o Brasil, e o Brasil está indefeso. Esse é o problema principal. Eu, quando estava no governo, me dediquei como uma das minhas principais responsabilidades à construção, com os comandos militares, da Estratégia Nacional de Defesa, de 2008. Ela ainda é lei, hoje no Brasil. E ela aponta um caminho. É o exemplo de que a defesa só é forte quando o soerguimento da defesa é liderado pelos civis. São os civis que asseguram a defesa do país, não são os militares. Os militares são para executar a tarefa que a maioria nacional definir. Esse é o problema essencial. E quando nós colocarmos a defesa do Brasil no centro dessa discussão, haverá uma base para também fazer com que os militares voltem às suas tarefas, às suas casernas, à defesa do Brasil, e parem de mexer na política e no Estado brasileiro. Esse é o problema principal. Professor, você, diante dessas ameaças e desse cabo de guerra entre o Bolsonaro e as instituições que têm se posicionado e têm engrossado o tom na resposta a essas ameaças, você acha que existe, o senhor acha, de fato, que existe um risco iminente de que Bolsonaro tente dar um golpe, caso não seja eleito? Há um risco de ele tentar, mas eu não acho que haja risco de ele conseguir. São coisas muito diferentes. Eu acho que o Brasil, nas suas instituições, está determinado a não permitir isso. Inclusive as Forças Armadas, os quadros dirigentes das Forças Armadas. Não há ambiente para essa tentativa de bonapartismo golpista que, no seu desespero, o presidente poderia tentar. Ô, professor, e aproveitando ainda essa questão ainda eleitoral, o senhor fez parte dos governos petistas. Eu gostaria de perguntar que avaliação o senhor faz, passado esse tempo que o PT deixou o poder? Foi um governo de mais benefícios ou de eu acho que os governos petistas tiveram virtudes, né? Foi um governo que, de alguma forma, manteve o ambiente democrático no país e que
diminuiu a pobreza e diminuiu a desigualdade, mas dessa forma muito acanhada e insuficiente que eu descrevi, e sempre nessa forma paradoxal que eu chamei o casamento do financismo fiscalista com o pobrismo. O presidente chamou os banqueiros para governar o país e distribuiu o resto aos pobres. E o resto não, um pouquinho do resto. Foi isso que nós tivemos e todo mundo ficou satisfeito. Todo mundo ficou satisfeito na época do super ciclo das commodities. Não percebiam que as contas estavam sendo pagas pela agricultura, a pecuária e a mineração. Foi isso que permitiu aquela bonança. A bonança acabou e esse sonho se desfez, né? Porque era sempre frágil desde o início. Então, eu culpo por falta de seriedade na tentativa de construção de alternativas institucionais e produtivas os governos do PT. E isso se estendeu a muitos campos, inclusive as Forças Armadas. Então, eu me lembro de ter ido à posse de um ministro da Defesa do PT, não vou dizer quem era, e eu perguntei a ele, não era a posse dele, era a posse do comandante do Exército. Eu perguntei a ele, como vai o trabalho? E ele me respondeu, eles estão tranquilos. Quer dizer, o entendimento que ele tinha da tarefa do ministro da Defesa era apaziguar os militares, não defender o Brasil. Então, os militares dão uma lista de Papai Noel ao governo, de prebendas, de vantagens, de tecnologias. Os governos dão um pouquinho daquela lista para aquietá-los. É isso que houve. E isso que houve não só em relação aos militares, mas em relação a cada uma das grandes corporações, os empresários, os cientistas, os diplomatas, todos, a ideia era aquietá-los, deixar ninguém ficar muito dissatisfeito. Isso não pode haver para haver um projeto nacional sério. Tem que se formar um consenso crítico, uma massa crítica, inicialmente nos quadros dirigentes, que assuma a tarefa de desenvolver o país numa nova forma. E aí, execute aquela forma de uma maneira que ajude a construir a sua própria base social, como seria esse produtivismo includente, ao elevar a capacitação produtiva de uma grande parte das pequenas e médias empresas, nós estaríamos automaticamente fortalecendo essa classe de emergentes e batalhadores, que é parte indispensável da nova coalizão governante. Professor, eu tenho uma última pergunta que diz respeito a eleições, mas também às perspectivas para os próximos anos. O seu candidato, o Ciro Gomes, tem as perspectivas para ele, segundo as pesquisas que a gente tem até aqui, não são boas. Ao mesmo tempo, ele se recusa a fazer qualquer aceno de apoio, eventualmente inclusive num segundo turno, ao ex-presidente Lula, que é até aqui o candidato mais competitivo, com chances, inclusive, de ganhar no primeiro turno. Seria importante, a seu ver, que se essa projeção se confirme em outubro, que o projeto representado pelo Ciro fizesse um aceno ao projeto petista para ajudar a construir um futuro para que não se repitam os mesmos erros? Não é essa a tarefa agora. Agora nós estamos nessa situação eleitoral em que mais ou menos metade do país não quer nenhum nem outro. Mas a principal motivação de muitos dos eleitores de Bolsonaro é evitar Lula. A principal motivação de muitos eleitores de Lula é evitar Bolsonaro. Então, quem é menos ruim? Esse é o esquema. Nada a ver com a construção do país. Ciro se opõe a isso. Agora, se o Ciro conseguir subir mais próximo de um ponto de inflexão
de maneira a parecer viável ou factível para essa grande parte do país que não quer nenhum nem outro, a situação mudará drástica e rapidamente. É como um dique quebrando, em que, de repente, os eleitores veem uma alternativa. E isso pode acontecer numa campanha eleitoral em matéria de poucas semanas e dias pode acontecer. O quadro eleitoral rapidamente se transformar. Então, eu entendo que Ciro está correto em persistir, e ele vai persistir na sua tarefa, porque isso é de imensa importância para o país. Não é apenas para preconizar uma alternativa, é para representar o potencial político realista de sua efetuação. Agora precisa coragem. E coragem é o que não falta a ele, fibra. E aí as pessoas reclamam. Porque há aspectos do caráter, da personalidade ligados a essa capacidade de resistência de que muitos não gostam. Então, eu digo o seguinte, para votar em Ciro, não precisa gostar do Ciro, só precisa gostar do Brasil. Ô, professor, para encerrar essa entrevista, eu quero voltar vou fazer duas perguntas em uma, a um ponto central do livro do senhor, que é o seguinte: nesta governança global, como é que se daria a divisão de poderes? Outra questão é, com uma governança global, qual seria o destino de coalizões já citadas pelo senhor, como o G7, o G20, os BRICS, o que se daria deles? Eles teriam o condão, o poder de ajudar a construir essa governança mundial sem a construção de um governo mundial. Mas deixa eu responder de uma forma mais prática sobre o Brasil. Então, nós precisamos ter duas políticas de soberania para assegurar o espaço, o escudo para essa nossa rebeldia nacional. A política de defesa, sobre a qual eu falei, e a política exterior. Agora, o que tem sido tradicionalmente no Brasil a política exterior? Ela tem duas vozes principais. Uma é a política exterior como uma espécie de sucursal da Fiesp. É um bazar para vender as nossas mercadorias. Isso não é sério. Um grande país entende que os seus pleitos comerciais são subordinados a seus interesses geopolíticos. E a outra voz da política exterior, que floresceu sob os governos do PT, é a política exterior como sucursal da Uni. Então, a política exterior vira uma espécie de compensação retórica para as nossas rendições internas. Então, chama os banqueiros para governar o país, mas na política exterior denuncia os americanos. A política exterior é para ajudar a construir um ambiente no mundo em que nosso projeto rebelde possa avançar. E para isso, na prática, nós teríamos que reconstruir as nossas relações com os Estados Unidos e com a China para condicionar as nossas relações com ambos à qualificação do nosso aparato produtivo. E, ao mesmo tempo, na América do Sul, na nossa região, liderar um movimento em favor de um novo projeto de desenvolvimento. Isso só vai funcionar se for liderado pelo Brasil. O Brasil é o único que pode desempenhar esse papel na América do Sul. E, por fim, fazer com que o movimento dos BRICS, a China, a Índia, a Rússia, volte à vida. Nós, nos BRICS, temos imensa margem de manobra. A tendência deles, das grandes potências da Eurásia, é delegar qualquer assunto controverso a nós, porque nós estamos acima de suspeita. Mas aí nós precisamos saber o que queremos. E o que precisamos querer é a reconciliação de dois objetivos aparentemente contraditórios.
de um lado, melhorar a nossa posição na ordem mundial existente, como por meio desse reordenamento das nossas relações com a China e com os Estados Unidos, mas, de outro lado, mudar a ordem mundial existente para ajudar a assegurar no mundo um pluralismo duradouro. Nós somos os maiores interessados na preservação da paz. E nós somos, de todos os grandes países no mundo, o mais adequado, o mais apto a protagonizar esse papel de liderança na construção de um mundo menos perigoso. Para tudo isso que nós discutimos na nossa conversa, há um problema. Um problema é que eu estou supondo uma pretensão de grandeza. Nós estamos acostumados a copiar. Eu estou propondo que o Brasil ande na frente, que não aguarde a sua vez para ver o que os países de referência estão fazendo. E a pretensão da grandeza é incômoda. Ela nos incomoda. Essa seria talvez a maior tarefa de todas, uma tarefa espiritual de nós nos reconciliarmos com a ideia da grandeza. Nós entrevistamos aqui o professor, ex-ministro Mangabeira Unger, que lançou recentemente o livro Governar o Mundo Sem Governo Mundial pela Leia Brasil. Professor, agradeço imensamente a presença do senhor e deixo as portas de Carta Capital abertas para quando o senhor quiser se manifestar. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professor, pela conversa.